Esta é a primeira parte da nossa revisão para a prova de equações de segundo grau. Hoje a gente vai ver conceitos iniciais e a resolução de equações incompletas de segundo grau. Gente, equações não são nenhuma novidade, né? Vocês sabem muito bem disso. Já faz um tempinho aí que a humanidade já vem trabalhando com equações há muito tempo, né? Esse papiro aqui, por exemplo, tem pelo menos aí uns 2.500 anos, mais ou menos, tá? Então é uma lista de exercícios. Eu acho que a galerinha lá do nono ano, lá no Egito, já andava fazendo exercícios aí sobre equações, tá? Agora é a vez de vocês, né? Vocês aí do nono ano, né? Chegou a vez de a gente trabalhar um pouquinho com equações de segundo grau. Bom, equações de segundo grau, o que vem a ser um grau de uma equação? Né? Equações são igualdades, né? Igualdades que contêm valores desconhecidos, que a gente chama de incógnitas. O grau de uma equação é dado pelo maior expoente da incógnita. Então, por exemplo, aqui, ó, 3x mais 14 igual a 7, o expoente aqui é 1, não está escrito, mas é 1. Né? Então, essa aqui é do primeiro grau. Essa aqui, x ao quadrado menos x mais 4 igual a 0. Tem expoente 2. Então, é do segundo grau, o maior expoente é 2. Essa aqui, o maior expoente é 2? Não, né? O maior expoente é 4. Então, essa aqui é de quarto grau. Mas às vezes o grau da equação não é tão evidente, né? Aqui, por exemplo, a gente pode olhar, estamos vendo esse expoente aqui, a gente pode achar que é 2. Portanto, ela é do segundo grau. Mas isso é enganoso, tá? É preciso a gente desenvolver as operações, né? Aqui tem x mais 1 ao quadrado. Então, se você desenvolver isso aqui, vai encontrar essa expressão aqui. Da mesma maneira, olha, esses termos aqui precisam ser passados para o primeiro membro e deixar do outro lado apenas o 5, né, o termo que está isolado aqui. Então, isolando todas as incógnitas no primeiro membro, a gente acaba chegando à conclusão de que essa equação aqui, na verdade, é do terceiro grau. Tá? Isso aí às vezes acontece. Agora, as equações ela têm uma forma geral. Né? As equações de segundo grau ela tem uma forma geral, também chamada de forma reduzida, que é essa que está aqui. Né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então a gente sempre deve fazer, né, o necessário para que ela fique assim parecida com essa forma reduzida. Né? Ela tem os coeficientes a, b e c. Coeficientes são os números que multiplicam a incógnita. Né? Então o a, por exemplo, ele multiplica o x ao quadrado. O b multiplica o x. E o c, ele não multiplica ninguém. A gente diz que ele é um termo independente. Tá? Então, por exemplo, aqui nesta equação, 4x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a 0. Né? Então, quem é o A? O A é o 4, o B é menos 3, atenção para o sinal aqui, olha, menos 3, e o C é 10. Nesse outro exemplo aqui, olha, a gente tem 3x ao quadrado mais 2 mais x ao quadrado menos 5x igual a 12x mais 1. Então, ela não está na forma reduzida. Né? Então, é preciso que a gente realize assim, algumas operações para trazê-la a esta forma aqui. Tá? Que operações são essas? São aquelas operações algébricas que vocês já estão acostumados desde o oitavo ano. Né? Então, elevar isso aqui ao quadrado, né, vai desenvolver, vai se transformar nisso daqui, olha, nessa expressão. Né, passar o 12x aqui passar para o primeiro membro. Né, o 1 também passa para o primeiro membro. No segundo membro, com a equação de segundo grau, né, tem que ficar sempre igual a 0. Tá? Então, com essas operações, você chega a essa expressão aqui. Agora sim, agora ela está na forma reduzida, na forma normal, né, na forma geral. Então, o coeficiente A é 4, o B é menos 13 e o C é 3, o termo independente. Tá? Para praticar isso aí, eu sugiro que você faça o exercício 4 da página 130 aí, do livro de vocês. Tá? Não precisa mandar as respostas para mim não. Mais adiante eu vou dizer quais são os exercícios que vocês precisam me mandar. O que são equações completas e incompletas? Né? Eu falei no início, né, que a gente vai falar sobre equações incompletas. Quando uma equação do segundo grau, na sua forma reduzida, possui todos os seus coeficientes, A, B e C, diferentes de zero, né? Se todos eles forem diferentes de zero, a gente diz que ela é uma equação completa.
né? Por outro lado, quando o coeficiente B ou C, tá? Ou ambos, né? B, C ou ambos, quando for igual a zero, a equação é considerada incompleta, né? Por exemplo, aqui, ó, essa daqui é uma equação completa. Tem o A, tem o B e tem o C. Essa daqui também, ó. O A, quem é A aqui? A é menos 1, né? Tem um sinal de menos aqui, não tem nenhum número, porque na verdade é 1 que tem aqui, né? Aqui também, o coeficiente B também é menos 1 e C é 5. Essa daqui tem o coeficiente A e tem o coeficiente C, mas não tem o B, portanto ela é incompleta. Essa aqui também é incompleta, está faltando o coeficiente C, né? Essa daqui está completa, está tudo certinho, ó, tem A, B e C, tá? E essa daqui é incompleta, não tem nem B nem C, tem somente o A, que na verdade aqui o A vale 1, tá? Então essa também é incompleta. Bom, e como é que a gente encontra as raízes de uma equação de segundo grau, né? As equações de segundo grau elas podem ter até duas raízes reais distintas. Distintas significa diferentes uma da outra. Há casos em que as duas raízes são reais e iguais, tá? E muita gente fala que é porque só tem uma raiz. Não, na verdade elas são duas, porém são iguais, né? E também há casos em que não há nenhuma raiz real. Tá? Na verdade ela tem raízes sim, mas são chamadas raízes imaginárias. É uma coisa que a gente não estuda, né, no ensino fundamental e às vezes nem mesmo no ensino médio a gente estuda isso. Tá? Então a gente vai sempre trabalhar com raízes reais. Então, por exemplo, esta equação aqui, olha, se a gente resolvesse por algum método, né, ele sugere aqui tentativa e erro, eu não aconselho ninguém a resolver equação por tentativa e erro, né? Mas se a gente resolvesse, a gente vai encontrar que vão ser duas raízes distintas, né? Dois valores diferentes para x, que satisfazem a equação. Tá? Adianto aqui que são as raízes são 1 e 3. Se a gente colocar o 1 no lugar do x aqui, e resolver essas continhas aqui, vai dar igual a zero. Da mesma maneira, se a gente fizer o 3 no lugar do x, também vai dar igual a zero, provando que elas são as raízes dessa equação. Por exemplo, no caso, se x for igual a 1, né, naquele exemplo lá, aí no lugar do x você coloca 1. Aí 2x ao quadrado vai ser 2 vezes 1 ao quadrado. O 8x vai ser 8 vezes 1, tá? Menos 8 vezes 1, né, mais 6. Fazendo as continhas você vai encontrar menos 6 mais 6, que é igual a zero. Se você tentar com o 3, também pelo mesmo procedimento, substituindo, né, no lugar do x coloca o 3 nessa expressão aqui, tá? E também você vai descobrir que vai dar zero também. Isso prova que 1, né, e 3 são as raízes dessa equação aqui. Só que a gente vai aprender métodos, né, para calcular isso aí. Tá? Não vai ser assim na tentativa e erro, não. Agora, existem situações em que não existem raízes reais. Tá? Esse exemplo aqui, olha, x ao quadrado mais 36 igual a zero. Você olha assim, parece uma equação de segundo grau normal. Tudo bem, é incompleta, né? Tá faltando aqui o termo B, mas tem o termo A, que vale 1, e tem o termo C, que vale 36. Mas, assim, se a gente isolar, se a gente pegar esse 36 e passar ele para o outro membro, vai ficar x ao quadrado igual a menos 36. Agora, não existe nenhum número real que, se você colocar no lugar do x e elevar ao quadrado, vai dar um número negativo. Tá? Não existe isso. Então a gente diz aqui nesse caso, né, que essa equação ela não possui raízes reais. Tá? Isso é só para vocês ficarem sabendo, mas a maioria das equações que a gente vai trabalhar, elas sim possuem raízes. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Bom, agora a gente vai ver como é que se resolve equações, primeiramente dessa forma aqui, ax ao quadrado mais c igual a zero. Porque existem assim três tipos de equação incompleta, né? Nesse primeiro tipo, que é o que a gente vai ver agora, está faltando assim o termo b, né? O termo b é igual a zero, portanto é uma equação incompleta. Essa aqui também é incompleta, só que está faltando o termo c. E nessa daqui está faltando os dois termos, está faltando B e C, né? Porque ambos são iguais a zero. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Desse tipo aqui, onde está faltando o termo B. Encontrar o conjunto de solução da equação x ao quadrado menos 100 igual a zero,
no conjunto R? A gente sempre vai trabalhar no conjunto R. Às vezes o exercício fala isso aqui, mas a gente sempre, tá, quando ele não falar nada, a gente sempre vai trabalhar com o conjunto dos números reais. Tá? Então, muito bem, para achar o valor de x, né, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é isolar a incógnita. Isso aí a gente sabe fazer, né, desde o tempo da equação de primeiro grau. Isolar a incógnita, né, deixa ela no primeiro membro, e o menos 100 passa para o outro lado, né, e fica mais 100, fica positivo. Né? Agora, para a gente descobrir qual é o valor de x, como x está elevado ao quadrado, né, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada do outro membro. Né? E a raiz quadrada, neste caso, olha, apareceu aqui um sinal de mais ou menos, né? Significa o seguinte, a raiz de 100, raiz quadrada de 100 é 10. Né? Mas, assim, existem duas raízes, uma positiva e uma negativa, por isso que a gente coloca esse sinal de mais ou menos. Tá? Mais ou menos não significa aí aproximadamente, não. Significa uma positiva e outra negativa, como a gente está indicando aqui. Tá? Então, o conjunto solução dessa equação é sempre escrito desta maneira aqui, olha. Tá? Fiquem atentos a isso, porque quando a gente está respondendo uma questão sobre resolução de equações, a resposta deve ser dada em forma de conjunto. Né? Como são duas possibilidades, né? Então tem uma raiz negativa, que é menos 10, porque menos 10 elevado ao quadrado também dá 100. Né? E a outra é positiva, óbvio, né? 10 ao quadrado também dá 100. Portanto, são duas raízes, conforme a gente viu, né? Sempre tem duas raízes reais. Outro exemplo aqui. Encontrar o conjunto solução dessa equação aqui. 4x ao quadrado menos 25 igual a zero. O que a gente vai ter que fazer? O mesmo procedimento. A gente vai isolar a incógnita, deixa ela no primeiro membro e passa o 25 para o outro lado. Só que aqui ainda tem o 4, olha, né? O 4 é o termo A, ainda está grudadinho aqui no x ao quadrado. Então, como ele está multiplicando, né? Aqui ele está multiplicando, a gente passa para o outro lado, né? Ele passa aqui dividindo. Então vai dar 25 quartos. Né? Agora, isso é o x ao quadrado. Para encontrar o valor de x mesmo, como sempre, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada de 25 quartos. Vocês lembram no início do ano, né? A gente fez aquela revisão de radicais. Então, para extrair a raiz quadrada de um quociente, a gente tem que extrair a raiz quadrada do numerador e extrair a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 4 são 2. Né? Como é uma positiva e outra negativa, esses aqui são os valores possíveis e a gente forma o nosso conjunto solução. Né? É menos 5 meios e mais 5 meios. Agora, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque às vezes acontece de a equação não ter uma raiz real. Né? Vamos ver esse exemplo aqui. Encontrar o conjunto de solução da equação x ao quadrado mais 36 igual a zero. A gente até andou já vendo ela por aqui hoje. Tá? Então, olha, x ao quadrado mais 36 igual a zero, passa o 36 para o outro membro, ele vai ficar menos 36. X ao quadrado menos 36 igual a zero. Então, se a gente for extrair a raiz quadrada, a gente vai acabar tendo aqui um radicando negativo. Olha só, vocês lembram dessa regra, né? Uma raiz de índice par com um radicando negativo, né? Isso não existe no conjunto dos números reais. Então, essa equação aqui, ela não tem solução no conjunto dos números reais. O conjunto solução, né, é um conjunto vazio. Tá até errado aqui, não é x igual a vazio, né? Na verdade, o conjunto solução S que é igual a vazio. Tá? Como não existe um número real que elevado ao quadrado resulta em menos 36, a equação não possui solução dentro do conjunto dos números reais. Eu sugiro que vocês façam esses exercícios aqui, ó, o exercício número 8 da página 135 do livro de vocês. Também não precisa mandar para mim as respostas. Tá? É opcional, você vai fazer se você quiser, se você acha que precisa. E também o exercício 9, da página 136. Tá? Eu recomendo que façam. Né? Vai de acordo com cada um aí. O segundo tipo de equação de segundo grau incompleta que a gente vai estudar é este aqui em que está faltando o termo C. O termo C é igual a zero. A gente só tem aqui o A e o B. Como é que a gente procede aqui? Vamos ver através de um exemplo. Esse exercício resolvido aqui, olha, x ao quadrado mais 2x igual a zero.
equação incompleta, né, desse tipo aqui, tá? Faltando o termo C. Primeira coisa, a gente vai ter que... Isso aqui é regra, tá, gente? Olha, observe bem isso. Toda vez que você tiver uma equação incompleta desse tipo aqui, onde está faltando o termo C, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o x em evidência. Tá? Isso vocês sabem fazer lá desde o 8º ano. Coloca o x em evidência, você então vai transformar aquela equação ali em um produto. X, né, um primeiro termo, multiplicando, olha, o outro termo. Né? Isso vai ser igual a zero, porque estava igual a zero aqui. Em que situação que acontece de um produto de dois números, né, dois termos, dá igual a zero? Tá? Isso aí só acontece, gente, isso é uma propriedade da matemática, isso só acontece quando um desses dois números, vamos considerar aqui, isso aqui como um número, tá? Isso aqui é um número e essa expressão aqui também é um número. Então só vai dar zero na multiplicação se um dos dois for igual a zero. Né? Ou x é igual a zero, ou então x mais 2 é igual a zero. Tá? Ora, x mais 2 é igual a zero é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Bem fácil de resolver. É só passar o 2 para o outro membro, vai ficar x igual a menos 2. Então nós acabamos de encontrar duas raízes. Uma é zero e a outra menos 2. Tá? Então a gente já pode assim colocar o nosso conjunto solução. Tá? Fiquem atentos a isso. Esse tipo de equação, sempre uma das raízes vai ser zero. Vamos ver mais aqui, esse outro exemplo. 4x² menos 16x igual a zero. É desse tipo? É. Tem o termo A, que é 4, tem o termo B, que é 16, menos 16, melhor dizendo, e não tem o termo C. O termo C é igual a zero. Conforme a gente viu, né? Primeira coisa, coloca x em evidência. Colocou. Transformou numa multiplicação de dois termos que dá igual a zero. Tá? Então, a gente já sabe, se para isso acontecer, uma delas tem que ser igual a zero, ou então este termo aqui, olha, 4x menos 16 é que é igual a zero. Tá? Então você aqui está diante de uma equação de primeiro grau. Né? Então é só resolver. Passa o 16 para o outro membro, vai ficar mais 16, 4x igual a mais 16, tá? E qual é o número que a gente multiplica por 4 que dá 16? É o próprio 4, né? Então, vai dar a solução aqui desta equaçãozinha de primeiro grau, é x igual a 4. Então, para a equação de segundo grau, nós temos x igual a 0, ou então x igual a 4. E a gente pode, então, formar o nosso conjunto solução. Mais um, né? Para a gente ficar bem fera nisso aí. Olha, essa daqui, a princípio você olha e você não... Caramba, professor, essa aqui não é desse tipo. De fato não é. Mas em compensação ela ainda não foi desenvolvida, né? A gente precisa desenvolvê-la primeiro. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a equação é essa daqui. A gente vai desenvolver o x menos 6², que vai dar isso aqui, olha. Tá? E o 3x mais 12... Esse igual a zero aqui está errado, tá? Isso aqui não existe não. Está errado, vocês apaguem aí no livro de vocês. Então, 3 vezes x mais 12, se a gente fizer a distributiva aqui dentro, né, vai dar 3x mais 36. Passando tudo para o primeiro membro, né, para tentar colocar na forma geral. Então, e reduzindo os termos semelhantes, a gente acaba chegando nessa expressão. Essa sim, essa agora está nesse formato aqui. Só está faltando o termo C, portanto ela é incompleta. E a gente já sabe como é que se resolve ela. Né? Coloca o x em evidência, olha. Coloca o x em evidência, você acaba encontrando dois termos que multiplicados dão zero. Então, nessa situação, sempre uma vai ser zero. Ou então, esse outro x menos 15 vai ser igual a zero. Passa o menos 15 para o outro membro, vai dar x igual a 15. E a gente chega então ao nosso conjunto solução, que é 0 e 15. As soluções. Então, eu sugiro que agora, para esse tipo de equação, você resolva os exercícios 12 e 13, que estão na página 140, tá? São essas questões aqui. Agora, tome cuidado com essa daqui, tá bom? Aqui você vai ter que relembrar direitinho aí como é que se faz essas operações com expressões algébricas, tudo aquilo que vocês viram lá no 8º ano. O último tipo, né, é esse aqui, ax² é igual a zero, onde os termos B e C são ambos iguais a zero.
né? É bem reduzida mesmo esse tipo de equação. Então, nesse caso, né, essa equação aqui, que o formato geral dela seria essa, como B é igual a zero e C é igual a zero, tá? A gente vai, a ideia aqui para resolvê-la, né, para esse tipo de equação, é usando o mesmo método que a gente usou para resolver esse daqui, né? Mas a conclusão é que vai ser um pouquinho diferente. Um exemplo vai esclarecer melhor isso. Tá? Por exemplo, 2x ao quadrado igual a zero. E a outra, menos 10x ao quadrado igual a zero. É desse tipo? É. Olha, temos apenas o termo A aqui, que é 2, e aqui apenas o termo A, que vale menos 10. Tá? Não existe o termo B, nem o termo C. E como é que a gente resolve isso? Bom, no caso da letra A, o que a gente vai fazer? Olha só, passa o 2 para o outro lado, vai ficar 0 dividido por 2. Olha, 0 dividido por 2 é 0. Né? E a raiz quadrada de 0? É 0 também. Tá? Então, uma positiva e outra negativa, quer dizer, a gente tem duas raízes iguais a 0. Tá? Para surpresa de vocês, isso sempre vai acontecer com esse tipo de equação aqui. Tá? Por exemplo, na letra B, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. A letra B você tem menos 10x ao quadrado igual a 0. Passa o menos 10 para o outro membro, vai ficar 0 dividido por menos 10. Isso dá 0. E quanto é a raiz quadrada de 0? É 0. Então, de novo, a gente encontrou raízes iguais a 0. Tá? As duas soluções são iguais a 0. Tá? Então, isso sempre vai acontecer. É só para vocês saberem, né, que isso acontece. Tá? Na maioria das vezes a gente não encontra esse tipo de equação, mas vamos lá. A sugestão aqui de exercício é você resolver essas equações incompletas aqui. Só que eu vou quebrar o galho de vocês e já vou adiantar. Olha, 12x ao quadrado é igual a 0. Né? Passa o 12 para o outro membro, ele vem para cá, vai ficar 0 sobre 12. De novo, o conjunto de solução é 0 e 0. E esse daqui, será que vai dar? Será que vai dar 0 também? Vamos ver. Esse 9 a gente vai ter que passar para cá. 9 vezes 0 vai dar 0, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Olha. Passando o 9 vai dar 9 vezes 0, que vai dar 0. E 0 dividido por 2 também vai dar 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. E de novo a gente encontrou raízes igual a 0. Então já sabe, esse tipo de equação incompleta sempre vai dar igual a 0. Agora sim, né? Agora que a gente vai fazer a nossa tarefinha, né, para enviar pelo AVA. Essa aqui é que está valendo ponto, tá bom? Estão na página 145 e 146 da seção atividades. Apenas os exercícios 8 e 10. Só isso, professor? Só isso. Só quero que vocês façam isso. Tá? Resolvam e mandem as resoluções pelo AVA, tá? Que é para valer ponto aí para vocês.